tópico do vídeo de hoje é um assunto muito pessoal para todas as pessoas, além de mim, que seria você não se importar com a opinião alheia ou relevar a opinião de terceiros. E este tópico, ou este tema em si, que nem eu falei, ele é muito importante, muito particular, exclusivamente para mim, porque eu, por muito tempo na minha vida, e garanto que muitas pessoas já foram assim, buscava aprovação de terceiros. E quando eu falo buscar aprovação de terceiros, muitas vezes você não tem nem a vontade de fazer isso. Só que lá no seu subconsciente, lá no fundo, tem ainda aquela trava, aquele gatilho mental de você ter o receio do que vão pensar, o receio do que, ai, o que será que vão falar de mim? Ah, o que será que vão pensar se eu fazer isso? O que será que vão pensar se eu usar determinada roupa? Se eu falar tal coisa? Se eu postar tal foto? E eu, particularmente, como eu já expliquei, tinha muito essa visão porque, inclusive desses vídeos que eu estou gravando, dos livros que eu estou escrevendo, eram coisas que há anos eu cogitava fazer, eram coisas que eu planejei por bastante tempo fazer, porém, esta mentalidade de, o que será que vão falar de mim? Travava lá no fundo e eu ficava com receio de gravar esses vídeos. E quando eu falo sobre esse termo de não se importar com a opinião de outros, como eu já estava explicando, que querendo ou não, lá no fundo às vezes a gente tem dessa visão de o que será que vão pensar? O que será que vão falar? Que nem eu tinha muito medo, não tanto medo, mas tipo, ficava com esses pensamentos na cabeça de nossa, o que será que o meu mestre vai falar se eu gravar esse vídeo falando desse tema? O que será que meus professores vão falar? O que será que meus pais vão achar? E a conclusão ou o ponto final deste vídeo em si é este pensamento. Por que eu penso nisso? Ou vale a pena pensar nisso? Ou vale a pena se importar com a opinião de terceiros? É óbvio que tem muitas coisas que a gente tem que rever no quesito de postura, de comprometimento, porque até eu então, que estudei muito no decorrer de tempo na minha vida sobre postura, linguagem corporal, dicção, dominância de palco, como falar, como explicar, como ensinar, como se impor em determinadas situações. Eu sei que tudo tem contexto, eu sei que tudo tem hora para falar, tem um momento de pico, tem um momento de abaixar um pouco o astral, de falar mais calmo e de falar mais alto. Tudo isso até envolvendo um contexto mais teatral que atrai o olhar das pessoas. E isso faz muito sentido se for para analisar. Só que, não sendo o intuito deste vídeo, voltando para o nosso tópico, é claro, quando a gente se importa muito com a opinião dos outros, a gente deixa de ser a gente. A gente deixa de brilhar ou de fazer as coisas que nos agradam ou que a gente tenha vontade de fazer. Que nem eu já falei, eu sempre tive vontade de gravar esses vídeos, de dar aula online, de ensinar, de fazer os meus livros que finalmente, depois de muitos anos de reluta, eu tive a iniciativa de começar a escrevê-los e futuramente vou publicá-los. Então, na minha visão em particular, na minha opinião mais sincera para qualquer pessoa que está vendo esses vídeos, seja você, independente do que quer que seja, vá atrás dos teus objetivos, estude, se quer fazer uma faculdade, faça, se quer ser policial, seja, se você quer ser o que quer que seja, desde que não interfira e não atrapalhe a vida dos outros no conceito negativo, vá atrás dos teus objetivos, vá atrás dos teus sonhos, porque querendo ou não, o final é isso que importa. No final é você contra você todos os dias. E se você não fizer por você, se você não correr atrás dos teus sonhos, desculpe falar, mas você já sabe a resposta. Assim como eu sei a resposta. Ninguém vai fazer por a gente. E só finalizando esse tópico aqui, esse vídeo em si, agradecendo a todo mundo que está me acompanhando nesses vídeos, nesta minha nova jornada, tanto física, profissional, espiritual, porque graças ao bom Criador eu estou progredindo em muitas áreas da minha vida. Eu até por voltar ou mostrar quem eu realmente sou no conceito físico, mental e espiritual, sem o receio do que os outros vão falar, do que vão pensar, porque o Luiz faz um livro sobre maçonaria, o Luiz está fazendo um livro sobre ocultismo, o Luiz está fazendo um livro sobre coreano, e independente do que quer que seja, essa é a minha essência,
essa é a verdadeira ou os verdadeiros propósitos que eu tenho nesta terra. E graças ao bom Criador eu tive muito tempo para refletir isso e estou tendo um pouco mais de maturidade e mais consciência do que eu vou fazer e deixar depois desta vida aqui para as futuras gerações. Então, tanto se for um conhecimento para ensinar as pessoas, se for um pensamento, uma visão, uma lição de vida, eu vou fazer isso e vou fazer com exatidão. E peço para você fazer o mesmo, independente do que quer que seja. Faça o melhor e vá atrás. Obrigado.